Para quem não sabe, está rolando lá na Polônia o final do Miss Supranational 2023 e a gente tem a nossa candidata brasileira lá representando o nosso país. E esse ano quem representa o Brasil é a Miss Supranational Brasil, Sinclair Franz. Já estão acontecendo as provas preliminares de avaliação para decidir então e definir quem é a nova Miss Supranational, e ontem teve o desfile de trajes típicos. Então as misses trazem nesses trajes típicos essas referências, né? Seja com cor, algum adereço, alguma estampa, algo que represente e faça referência ao país de origem delas. Então aconteceu ontem essa prova e hoje no canal oficial do Miss Supranational estava lá o desfile com todos os grupos que foram divididos e as fantasias de cada país. As misses foram divididas em 5 grupos para essas apresentações. O primeiro grupo então foi representando a África e esse grupo foi bem legal, foi bem marcante todas as referências que elas trouxeram, porque não tinha como não saber que estavam representando a África. Tinha muita cor, tinha muito adereço, levaram também bastante coreografias para essa apresentação, então elas foram dançando no ritmo da música que estava tocando ali para o desfile. Então esse ficou bem legal, ficou bem marcante, e a intenção desse desfile é trazer essa extravagância mesmo, né? Maximizar essas fantasias, trazer algo grande, que seja muito visual. E elas conseguiram entregar isso já como primeiro grupo. No segundo grupo estavam os representantes das Américas, e aí entra a brasileira. Ela foi a segunda candidata desse grupo a se apresentar, e aí a gente já percebeu algumas distâncias do primeiro grupo. Nesse grupo elas já não trouxeram tantas referências marcantes do seu país. Trouxeram mais coisas simbólicas, contaram algumas histórias. Por exemplo, teve uma Miss que foi fantasiada de borboleta azul, aí contou uma história ali sobre a borboleta. A candidata brasileira resolveu homenagear a empresa Varig, que foi uma empresa de aviação aérea que operou durante 8 décadas aqui no Brasil, e foi referência de serviços no mercado, inclusive na contratação de mulheres para trabalhar na empresa. Então ela foi fantasiada de comissária de bordo para fazer essa homenagem a essa grande empresa que atuou aqui no nosso país. O terceiro grupo vieram os representantes da Ásia. Esse grupo também trouxe referências bastante marcantes sobre cada país, apesar de não terem fantasias tão extravagantes quanto os outros grupos, que era o que o desfile estava pedindo naquele momento, né? Então trouxeram sim referências boas, só que poderiam extravasar mais. O quarto grupo representou o Caribe, que trouxe também muitos trajes coloridos, com muitas cores fortes e vibrantes, mas também nem tão extravagantes quanto algumas dos grupos anteriores e o que o evento pedia. O quinto e último grupo, então, foram os representantes da Europa, essas que trouxeram sim trajes mais grandes, com adereços mais coloridos, e aí fecharam o desfile de trajes típicos. Então agora voltando a focar um pouco mais no traje da representante do Brasil, como eu já falei, a empresa quis representar, homenagear a empresa Varig, por isso que ela veio fantasiada de comissária de bordo. A Varig foi uma empresa que atuou durante 8 décadas aqui no país, foi uma empresa gaúcha, e era super reconhecida pelos seus clientes pelo atendimento 5 estrelas. Lá em 1954, quando as mulheres ainda não tinham muita perspectiva, principalmente com relação a trabalho, a empresa contratou 20 mulheres e treinou para serem aeromoças na época, né? E deu todo o treinamento ali de postura, ética, atendimento, para fazer realmente esse atendimento 5 estrelas, e por isso que a empresa ficou tão famosa. Eles faziam voos internacionais, então tinham uma visibilidade muito grande, e por isso que a CNB quis homenagear essa empresa brasileira que fez esse serviço aí espetacular. Já que a Varig, lá em 1954, foi uma das primeiras empresas a contratar mulheres para seus serviços, a intenção da Miss foi homenagear as mulheres que buscam sua independência. E um detalhe do traje típico da Miss brasileira é que quando ela abria o vestido, aparecia uma estampa com imagens do Rio de Janeiro, fazendo a referência então ao nosso país, ao Rio de Janeiro e aos pontos turísticos da cidade. E a mensagem que a Miss deixou, isso ela representou também em libras no momento da apresentação, foi a seguinte: atenção, senhores passageiros, uma mulher pode voar tão alto quanto o seu coração deseja.
Essa foi a mensagem final que a nossa Miss deixou, e essas foram as minhas considerações sobre o desfile de traje típico. Hoje à tarde ainda, o canal oficial vai transmitir a final do concurso, então saberemos quem que vai ser a nova Miss Supranational.